Boa tarde, turminha da alegria! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, conseguiram fazer a atividade de ontem? Hoje a Pro trouxe outra atividade, uma atividade também vai ser bem legal de se fazer. Só que antes disso, a Pro quer deixar um recadinho. Afinal, hoje é quarta-feira, mas seria o último dia, digamos assim, da nossa semana. Porque amanhã, que é quinta-feira, dia 11, é feriado de Corpus Christi. No dia 12, que é sexta-feira, vai ser emenda. Então, a gente não vai ter aula também. E aí vem o sábado e o domingo. Olha lá quantos dias a gente vai ficar tranquilinho em casa. Então, dá para aproveitar esse tempinho para quem não conseguiu terminar as atividades, as tarefas, fazer, tá bom, turminha? E também se divertir, porque isso é muito importante para vocês. Brincar, se divertir, tá? Então, lembrem disso, de se divertir. Depois disso que a Pro falou, a Pro também vai deixar um recadinho. Vamos marcar de segunda-feira da gente estar no Zoom, pra gente estar fazendo uma roda da conversa, conversando, matando a saudade, igual a gente fazia antes. Então, lá pras 2 horas a gente se encontra no Zoom, tá bom? Quem puder, vai ser bem legal. Então, chega um pouquinho de conversa e vamos lá pra atividade. Então, olha lá, turminha, a gente vai pegar do nosso saquinho a atividade do dia 10 de junho, tá? Então, vai pegar essa atividade aqui, atividade do dia 10 de junho. E nós vamos começar a fazê-la. Então, vamos lá. Na primeira parte, que é a questão número 5, porque a gente tá fazendo uma sequência, né, turminha? Então, vai estar escrito assim, ó. Hora da leitura. Na história, vimos que quando cheiramos algo bom de comer, o cérebro envia a mensagem à boca e ao estômago. Aí a boca enche de saliva. Vocês lembram que a gente viu isso na historinha? Vocês lembram que o que acontece? A gente, quando sente um gosto ou tá com muita fome, né? Um gosto não, quando a gente sente um cheirinho ou vê uma comida, muitas vezes a nossa boca enche de saliva, porque a gente fica com vontade de comer, né? Fica salivando, porque essa mensagem é enviada para o nosso cérebro e ele entende que tem alguma coisa ali na frente que a gente tá vendo, tá sentindo, que dá fome, que é gostoso. Isso faz com que produza saliva, né? O paladar precisa de um contato direto com a comida, mas o olfato não, pois mesmo de longe sentimos os cheiros, sejam perfumados ou fedidos. Então, olha lá, a gente consegue sentir cheiro de longe, né, de algumas coisas. Tem coisas que a gente tem que chegar um pouquinho mais perto para sentir o cheiro, mas é algo que a gente não precisa igual colocar na boca, né? Na parte da comida, para sentir o gosto. O cheiro a gente consegue sentir mesmo que a gente não queira, como as coisas fedidas. Então, vamos lá. Pensando nisso, desenhe e escreva abaixo a sua comida predileta, que só de você sentir o cheirinho de longe já quer comer. E a comida que você só de sentir o cheiro não come de jeito nenhum. Então, olha lá, a Pro deixou 2 espaços. O primeiro para que vocês desenhem o que vocês gostam de comer, a predileta, e do outro lado, a que vocês não comem de jeito nenhum. Então, pensa aí em casa, aquela comida que você mais gosta de comer, nossa, que você ama comer, que quando a mamãe faz, ou quando você vai em algum lugar e come ela, nossa, você adora aquela comida. Aí, você vai desenhar ela aqui, tá bom? E vai escrever para Pro qual que é essa comida sua predileta, tá bom? Então, desse lado, a gente vai desenhar a predileta. Predileta. E aí, desenha ela e aí depois escreve para Pro qual que é a sua comida predileta. E aqui a gente vai desenhar a que menos gosta, tá bom? Então, aqui fica a que não gosto. Por exemplo, a
Pro, ela ama estrogonofe de frango. Então, se eu fosse desenhar, eu desenharia um estrogonofe de frango aqui, tá? Porque é a minha comida predileta. Agora, o que eu não gosto tanto é de... Ixi, deixa eu pensar, porque a Pro gosta de tanta comida, mas uma que a Pro, assim, não gosta muito é de jiló. Mas do resto, a Pro come todos os legumes, verduras, vegetais, tudo. Mas jiló a Pro não gosta muito. Então, eu desenharia aqui um jiló. Continuando. Aí, nós vamos para a questão 6. A 6 fala assim, ó, vamos fazer uma pesquisa? Olha que bacana, vocês vão procurar na internet animais que têm um olfato muito bom e escrever aqui embaixo. Então, vocês vão lá na internet e vão pesquisar, vai escrever lá, animais que têm um olfato muito bom. E vai aparecer alguns animais para vocês. A Pro já vai falar para vocês, que é o cachorro. Vocês lembram na história que falava do cachorro? Que o olfato dele é muito bom, que ele sente esse cheiro, ele é farejador, né? Então, ele consegue sentir um cheiro de várias coisas, tanto que, não sei se vocês já viram, que até policiais utilizam alguns cães farejadores para descobrirem algumas coisas que eles precisam, até mesmo para achar pessoas quando acontece algum desabamento de terra, né? Fica soterrado. Então, eles utilizam esses cães para estar ajudando a salvar essas pessoas. Então, a Pro vai colocar já aqui cachorro. Então, vamos lá. C-A, show. Lembra que parece o sonzinho do X, mas na verdade é o CH? Cachorro. Ó, ro, não é ro, é ro. Então, para ser bem forte, quantos R's eu vou pôr aqui? Isso, 2 para ficar bem forte. Cachorro. E aí, vocês vão procurar os outros e colocar aqui pra Pro, tá bom? Quando eu terminar essa página, eu vou pra próxima. Essa aqui é a próxima página. Olha lá. Ela fala assim, ó. Vamos ligar as figuras com os cheiros que você acha bom ou ruim. Então, olha lá. Tem um menino aqui, ó, que tá sentindo o cheiro de um pudim. Temos uma fumaça, né? Temos uma flor, um álcool, um perfume, um lixo, e aqui tá escrito bom, e aqui tá ruim. Agora, eu vou ter que ligar. Eu vou olhar, por exemplo, a imagem e vou ligar com o que eu acho, se é bom ou se é ruim. Por exemplo, o cheiro da fumaça, será que é bom ou será que é ruim? A Pro, ela acha que é ruim, e é ruim mesmo. Por quê? Porque o cheiro de fumaça faz mal, prejudica o meio ambiente, né? Então, a Pro marcaria o quê? Ruim, tá? Depois, temos uma rosa. E aí? O cheiro de rosa, ele é bom ou é ruim? A Pro acha o cheiro de rosa bom. O cheiro de fumaça é ruim, né? Então, eu colocaria no bom. Agora, ficou faltando outros, que aí vocês também vão ligar, tá bom? A Pro já ajudou em 2. E aí, vocês ligam os outros e depois vamos colorir, ok? Bem bonito, bem caprichado. Quando eu terminar isso, eu vou para a próxima parte. Na 8, fala assim, na página 36 do livro de matemática, há uma atividade com legumes. Oba, vamos fazê-la! Ainda no livro de matemática, as páginas 35 e 37 são de contagem. Mostre que você já consegue contar realizando essas atividades. Então, turminha, agora eu vou explicar para vocês o livro de matemática. Eu vou explicar utilizando um vídeo, tá? Usando pelo computador, por causa que eu estou sem a folhinha aqui comigo. Então, eu vou estar usando dessa forma. Se ficar ruim de ver, vocês podem me mandar uma mensagem, que eu dou um jeitinho de mandar uma imagem explicando, a gente vê certinho como faz, tá bom? Então, agora vai vir a explicação do livro de matemática.
Então, turminha, vamos lá para a explicação do livro de matemática. Então, a gente vai fazer a página 36, 35 e 37, tá bom? Então, vocês peguem o livro de matemática de vocês para fazerem junto com a Pro. Seguinte, eu tô fazendo dessa forma hoje por causa que houve um probleminha com algumas folhas que eu tinha em casa. Então, se qualquer coisa surgir alguma dúvida ou não der certo dessa forma, aí vocês me mandam uma mensagem. Então, vamos torcer para dar certo, né? A primeira atividade fala assim, ó. Sobre a mesa estão os legumes que José Carlos comprou no supermercado. Veja, então aí na mesa a gente tem cenoura, berinjela, pimentão, um pepino, né? E aí ele colocou tudo em cima da mesa. E aqui embaixo vai falar assim, ó, ele vai anotar as quantidades compradas em uma tabela. Ajude José Carlos a preencher a tabela na última linha. Coloque a quantidade total de legumes. Então, a gente tem que olhar a mesa aqui em cima, contar quantos legumes tem e colocar na quantidade certa de cada legume aqui embaixo na tabela. Então, olha lá, eu vou olhar primeiro quantos pimentões tem, vou contar e vou escrever a quantidade na frente. Depois o de pepino, depois a cenoura e por último a berinjela, tá? Então, eu tenho que contar cada um e colocar a quantidade na frente. Depois disso, ele vai pedir o total de legumes. O total é todos esses legumes. Então, todos os pepinos, toda a cenoura, todo o pimentão, toda a berinjela. Eu vou contar tudo, somar tudo e vou colocar o total de legumes aqui. Quando eu terminar isso, eu vou para outra parte, que fala assim, ó. Imagine que José Carlos compre mais 3 berinjelas. Então, ele já tem um tanto de berinjela, ele vai comprar mais 3. Aí a A vai perguntar com quantas berinjelas ele ficará. Então, eu vou ter que contar. Eu vou pegar o tanto que eu já tenho e colocar mais 3 berinjelas. Quantas será que vai dar? Vou colocar a resposta aqui, ok? Aí, venho para B. E o total de legumes, qual será? Então, antes eu contei as berinjelas, porque aumentou a quantidade de berinjela. Agora vai aumentar a quantidade de legumes. Então, eu tinha um total lá que eu coloquei. Eu não vou mudar aquele total. Vou deixar daquele jeito e lá na B eu vou colocar quantos vai ficar. Porque eu vou pegar aquele total e vou contar mais 3 berinjelas que ele comprou. Entendeu? E aí eu vou colocar a resposta aqui, ok? Quando eu terminar isso, aí eu vou para a próxima página. Na próxima página, a gente vai falar sobre prédios. Alguém já viu um prédio? Na nossa cidade tem bastante prédios, né? Quando a gente vai um pouquinho mais para o centro de Americana, a gente encontra vários prédios lá, de diversos tamanhos. Então, aqui nessa atividade, a gente vai ter alguns prédios para a gente estar olhando. Olha lá o que fala aqui no texto. Ao contar os andares de um prédio, não costumamos considerar o andar térreo. Assim, o prédio mais baixo desses 4 tem 13 andares. Então, quando a gente conta, turminha, os andares dos prédios, a gente não conta o térreo, que o térreo é a entrada, né? É onde que a gente entra dentro do prédio. A gente não conta ele, a gente conta a partir da parte de cima, que aí seria o primeiro andar. Então, o menor prédio daqui, ele tem 13 andares, tá? Aí a A vai falar, indique o número de andar de cada prédio. Então, temos aí a imagem, temos um prédio, o segundo, o terceiro e o quarto, ok? Esses prédios, eles têm os andares. Os andares são o quê? Contados na horizontal. Então, esse é um andar, o outro é o segundo andar, depois tem o terceiro e por aí vai indo, tá? A gente não conta as janelinhas, a gente conta o andar. E aí, a gente vai contar os andares e colocar a resposta no quadradinho que está abaixo do prédio. Então, vou contar cada andar e vou colocar a resposta. Eu tenho um prédio aqui que eu sei que ele já tem 13 andares. Então, eu já sei que algum aí tem 13, tá?
Então, tem que dar certo. Quando eu terminar isso, eu vou para outra pergunta, que é o quê? O prédio mais alto tem quantos andares a mais que o prédio mais baixo? Então, olha lá. Eu olhando a imagem, eu consigo ver que tem um prédio aqui que ele é mais baixo. E eu consigo ver que tem um prédio aqui que ele é mais alto. Eu tenho uma linha que está separando. Daqui para baixo e daqui para baixo, eles são iguais, né? Tem praticamente a mesma quantidade de andar. Só que dessa linha para cima, tem um prédio que tem mais. Eu vou contar quantos andares a mais ele tem e eu vou descobrir quantos. E aí eu vou colocar essa resposta aqui na B, ok? Terminando isso, vou para a próxima página. Olha lá, a próxima página vai falar o seguinte: os botões estão misturados. Olha quantos botões a gente tem nessa página. A gente tem botão azul, amarelo, verde, um meio avermelhado, que parece um laranja, né? Mas também eles têm outros formatos. Eles são como? Circular e quadrados. Então, temos formas diferentes e cores diferentes, não é, turminha? Agora, a gente vai prestar atenção no que vai falar na A. A vai falar o seguinte: desenhando, coloque cada botão na casa de acordo com a etiqueta de cada uma. Então, olha lá, a gente tem uma etiqueta aqui na caixa, né? Na primeira, a gente tem um círculo azul, né? Um círculo. E na outra, a gente tem um quadrado, né? Lá. Então, eu tenho que colocar a quantidade certa dentro desse quadrado. Eu vou ter que desenhar, ok, turminha? Quantos tem, vou colocar. Aí, vou para B. Quantos são os botões redondos? Eu vou contar todos os botões redondos e vou colocar a resposta. Depois, a C. E os botões quadrados? Vou olhar todos os botões quadrados e vou colocar a resposta. Aí, a D. Há quantos botões redondos a mais que os botões quadrados? Então, pera lá. Eu sei que aqui vai ter um tanto de botão redondo e lá vai ter um tanto de botão quadrado. Eu vou ver a diferença. Lembra do prédio? Ele tinha um tanto igual, mas um passava um pouquinho a mais. Então, eu vou ter que ver, por exemplo, se eu tiver 5 botões redondos e eu tenho 10 botões quadrados, quanto será que eu tenho a mais? Isso, eu tenho 5 a mais. Essa é a minha diferença, tá? Então, eu vou ter que achar a diferença, o quanto que eu tenho a mais nos botões. E vou colocar a resposta aqui. E, opa, há quantos botões no total? O total é tudo. Então, eu vou contar todos os botões e vou colocar a resposta. Lembra, turminha, o traçado certo do número, ok? E a minha última questão é a 4, que vai falar assim: observe o micro-ônibus. Quantos passageiros há no micro-ônibus? Então, eu vou contar quantos passageiros, tá? Tem diferença de passageiro e motorista. Então, eu tenho que prestar muita atenção nisso. E colocar a resposta aqui. E depois na B. Depois que subiram 5 e desceram 2, quantos passageiros ficaram no micro-ônibus? Olha lá, subiram 5, então aumentou a quantidade de gente no micro-ônibus, mas depois desceu 2. E aí, eu vou ter que tirar dos 5, né, 2. E aí, quanto será que tem? Vou ter que descobrir e colocar a resposta aqui, tá bom, turminha? Então, eu tenho que olhar quantos passageiros tem no ônibus, ver que entrou 5 e depois saiu 2, tá? E aí, eu vou conseguir responder essa pergunta, tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar a Pro. E é isso. E aí, turminha, conseguiu entender a atividade do livro de matemática? Então, agora a gente vai continuar com a folhinha, tá? Então, agora a gente vai para para a parte 9, que fala assim: oba, vamos fazer uma atividade de artes. Então, agora a gente vai fazer atividade de artes. Ó,
Na folha sulfite, a seguir, elaborem um desenho bem criativo, utilizando grãos, folhas de louro, cravo da Índia, pó de café, sabonete raspadinho, entre outras especiarias que você tem em casa, tá? E depois você vai pedir para a mamãe tirar uma foto e postar no grupo para prover a sua arte muito bonita com você. Então, aqui atrás vocês têm uma folha que tá em branco e vocês vão usar a criatividade de vocês com alguns materiais. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns que ela achou aqui em casa. Então, ó, o sabonete raspadinho, você pode usar um sabonete, raspar ele e fazer alguma imagem com ele. A Pro também tem alguns temperos em casa que também dá pra fazer, ó. A Pro tem canela em pó, tá? Que dá pra fazer também. A Pro tem manjericão, um pouquinho de manjericão, ó, que é diferente. E assim, turminha, você vai sentindo o cheirinho dos temperos, ó. As folhinhas de louro, ó. Tem noz moscada também, se vocês quiserem também achar em casa, vocês raspam ela. Tem também aqui, ó, o coloral, né? Que aí dá pra fazer uma cor mais clara, uma cor mais escura. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma praia, eu consigo fazer usando esses temperos. Se eu quiser fazer uma casa, vocês criam a natureza, vocês veem o que vocês querem fazer e utilizam os materiais que vocês têm em casa que possuem cheirinho. Pode usar cola para conseguir colar, né, todos os temperos. Se ficar mais fácil, turminha, dilui a cola na água um pouco, tá? Que aí ela fica um pouquinho mais, líquida, né? E aí consegue colar melhor essas coisas. Então, dá pra fazer muita coisa com coisinhas que tem na cozinha da mamãe, tá? Isso aqui a Pro pegou na cozinha dela, olha. E já dá pra fazer bastante coisa. E esse aqui que a Pro pegou no banheiro. Então, já dá pra fazer muita coisa. Um desenho bem bonito, bem caprichado. A Pro vai fazer o dela também. E aí, a gente vai tirar uma foto junto com o desenho e mostrar, tá bom? Pra gente ver. Quando eu terminar isso, eu vou ter acabado tudo. E aí, turminha, conseguiu fazer essa atividade? Me manda depois uma fotinha do desenho da arte que vocês criaram utilizando esses materiais, tá bom? Um beijão pra vocês e bom final de semana e bom feriado. Tchau!